Fala galerinha do Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Marcos Assunção, trago para vocês hoje uma aulinha de área de figuras planas. Um tema que é importante tanto para a própria geometria plana, com aquelas questões de áreas de figuras que envolvem aquela mistura rachurada, ou com a própria geometria espacial, onde você precisa calcular a base para poder evoluir no volume. Penso em começar por área em triângulos, que é o tema central, né? Eu acredito que todas as outras fórmulas de área eu consigo decompor baseada nas fórmulas de área do triângulo. E sem dúvida nenhuma, a figura plana que traz a maior quantidade de fórmulas de área, porque por ser justamente aquela figura também que é a mais desenvolvida e a mais estudada na geometria plana, não que as outras não sejam, mas tornou-se importante e com isso a gente conseguiu fazer bastante tipo de fórmula, a gente conseguiu desenvolver essas várias fórmulas aqui que eu vou apresentar para vocês. Bom, reparem nessa figura aqui que eu fiz. Ela está completa, né? Na verdade, nas questões que nós vamos resolver, vocês não vão ter essa figura da forma como ela está apresentada. Ou eu vou informar para vocês algumas coisas que estão aqui, ou eu vou trazer uma circunferência circunscrita ou inscrita, e aí a gente vai ter que desenrolar a partir disso. O que acontece? A mais clássica de todas, que eu de propósito não coloquei como B vezes H sobre 2, que eu já não aguento mais falar sobre isso, é essa daqui, que é aquela que aquela que todo mundo decora sem o menor problema, que é aquela que fala que é a base vezes a altura sobre 2. Neste tipo de fórmula, nessa aplicação, você vai precisar somente da base e da altura do triângulo. Obviamente você pode até ter, mas caso você tenha essas duas informações, fica meio que desprezível ter os outros dois lados do triângulo, o ângulo e tudo mais. Essa daqui é a mais clássica de todas. Se eu tiver uma questão num nível médio, fácil, geralmente é dado dessa forma aqui. Agora, o canivete suíço das fórmulas de área de triângulo, na minha opinião, é esse aqui. Eu acredito que é a fórmula onde você vai aparecer naquele tipo de problema que você geralmente fala que não consegue resolver. O que acontece? Para aplicar essa fórmula, eu preciso ter a base do triângulo, um outro lado do triângulo, lembrando que base é aquela que você escolhe para ficar embaixo, né? Eu poderia girar esse triângulo como eu quisesse, mas você pode ter a base desse triângulo, o outro lado do triângulo e um ângulo formado por esses dois lados. Isso que é o crucial. Adianta eu ter esse aqui e aquele lá? Se eu não tiver o ângulo formado entre eles, no way, já era. Aqui, essa fórmula, ela é interessante pelo seguinte, ela vem daquele princípio da demonstração da lei dos senos, né? É a mesma ideia que a gente tem de ficar trabalhando com essas informações do triângulo e a gente chega numa expressão que seria relativa à altura. Se você parar para perceber direitinho, a altura vai estar relacionada com esse C vezes o seno de alfa, né? Na própria, olha aqui, ó, o triângulo retângulo aqui, a gente consegue essa dedução de um modo tranquilo e me traz uma outra gama de possibilidades agora envolvendo esse ângulo alfa aqui presente. Essa daqui é aquela fórmula que a galera odeia ter que decorar, mas em contrapartida é a que é possível utilizar quando eu tenho os três lados do triângulo, que é a fórmula de Heron. Só uma observação com relação a isso, aquela velha complicação da galera. Gente, 2P é o símbolo para perímetro, seria a soma dos lados do triângulo. P é o semiperímetro, ou seja, seria A mais B mais C, nesse caso, dividido por 2. Então, na fórmula de Heron, galera, vocês costumam confundir muito, se enrolar muito com isso. P não é de perímetro, e sim de semiperímetro. Já vi muita gente boa errando a questão porque fez a soma dos três e aplicou aqui como se fosse perímetro. Não é. P é de semiperímetro. Então, essa fórmula de Heron ela é feia, mas também é útil. É uma das que aparece com menos recorrência por ser justamente uma fórmula bem densa. Trago aqui para vocês outras três fórmulas que são importantes. Essa aqui é clássica, é a fórmula da área do triângulo equilátero. É o caso particular onde A, B e C são iguais, né? Toda vez que eu tiver um triângulo equilátero, que não é o caso aqui,
Basta você pegar a expressão desse lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 sobre 4. Mas essas duas aqui me chamam muita atenção. Em particular essa daqui, ó. Essa formulazinha caiu numa questão do Enem quando ninguém esperava, onde eu tinha um prisma e aí ela acontece sempre que eu tiver um círculo inscrito no triângulo. E aí, como é que era a história? Não sei se vocês lembram, mas eu tinha um prisma com um cilindro dentro. Aí a galera falou, moleza, o que eu vou fazer? Vou fazer o volume do cilindro, vou fazer o volume do prisma e vou desenrolar daí. Só que como é que eu calculava a área? A área era justamente por aqui, ó, semiperímetro vezes o raio. Lembrando que isso aqui acontece somente quando o círculo está inscrito. Aí no contrário, Marcos, quando você tiver com o seu desenho roxo ali, aí é essa daqui, onde eu tiver o produto dos três lados dividido pelo dobro do perímetro, ou seja, o dobro do diâmetro, ou seja, 4 vezes o raio. Aí seria o outro caso contrário. Só um detalhezinho maneiro de se lembrar. Inscrito, está interno, circunscrito está pela parte de fora. Quem confunde circunscrito com inscrito, lembra, de interior, inscrito está dentro. A figura que está dentro é que está inscrita na que está fora. Então, por exemplo, aqui o círculo está inscrito, o triângulo está circunscrito a ele. Na parte roxinha já é o contrário. O círculo está circunscrito, enquanto que o triângulo é que está inscrito nele. Tá? Então, com essas 6 aqui, a gente vai tentar desenrolar todas as fórmulas de área daqui para frente. Ok?